Graça e paz do nosso Senhor Jesus, irmãos, tudo bem com vocês? Vamos continuar o assunto das mulheres, se a mulher pode ensinar ou não, qual é a posição do homem, qual é a posição da mulher na igreja, no lar. Vamos continuar esse assunto? Só que esse vídeo aqui vai ser um vídeo de conversa aberta. Eu fiz uma programação aqui com o papel, só que eu vou deixar ela para os próximos vídeos. Então esse vídeo aqui vai ficar grande, ele vai ter parte 1 e parte 2. Com a direção, o link certinho, você vai, pega o link na tela final ou no comentário fixo e aí você vai e segue para o segundo vídeo. Assista até o fim, que é muito interessante. Aqui eu vou eliminar muitas dúvidas e agonia que as mulheres ficaram por causa do primeiro vídeo, porque entenderam errado e também porque eu não li todos os textos. E no primeiro vídeo eu peguei os principais textos para falar dessa questão. 1 Coríntios 14, 1 Timóteo capítulo 2, 1 Pedro capítulo 3, textos específicos onde tem ordenações específicas de como a mulher deve se comportar na igreja e até mesmo no lar. E aí, claro que não usei todos os outros textos, tem outros textos onde fala que a mulher é profetisa, que a mulher ela tem ali uma parte na palavra, mas eu não falei desses textos porque senão ia virar um estudo muito grande, eu não quero isso. Então eu vou estar fazendo referência ao meu primeiro vídeo através desse vídeo aqui, tá bom? Nesse vídeo aqui eu não vou usar aqueles textos ainda onde fala da mulher profetisa, que a mulher tem um ministério ali com a palavra. Não vou usar, mas eu já vi os comentários, eu já vi recebi um monte de áudios também de pessoas que têm dúvidas sobre isso. E o curioso disso, irmãos, é que eu vi um desequilíbrio muito grande no meio do povo de Deus, nas mulheres, até mesmo nos homens, mas eu vi mais nas mulheres. Ao ponto de pegar textos em Atos, onde fala que as mulheres iriam profetizar, que tinham profetisas, mulheres que trabalhavam junto com Paulo, ao ponto de pegar esses textos para contradizer aqueles primeiros do apóstolo Paulo. Isso é incoerente. Também vi outros argumentos, fora aqueles que eu falei no primeiro vídeo, onde pessoas vão no aramaico. Irmãos, as mulheres foram correndo buscar estudos no Google para buscar argumentos para contradizer o que está escrito no próprio português, bem claro para todos ouvirem. Precisa de aramaico para isso? Não precisa nem do grego. Tem questões que precisa do grego, mas a pessoa sabe que o Novo Testamento foi escrito no grego e vai buscar recursos no aramaico. Tem mulheres que, se o apóstolo Paulo ficar no caminho delas, elas tiram. Irmãos, isso que eu vou falar para vocês e o que eu estou falando para vocês é tão notório de perceber como é verdade que as pessoas querem disputar com você. As mulheres, se deixar, disputa com você. Porque é costume delas isso. E disputam com seus próprios maridos em casa se o marido for falar algo. É a prova disso, que elas querem disputar. Agora, óbvio que o apóstolo Paulo não está falando que a mulher vai ficar com a boca fechada, amanietada, como algumas expressões que usaram. Que a mulher não tem valor algum, que a mulher fica calada, que a mulher não pode isso, não pode aquilo. Dá até vergonha de ver umas coisas assim. Só que as pessoas usaram isso. Dá até vergonha. É óbvio que o apóstolo Paulo não está falando isso. Mas se por um lado está escrito que tem profetisas na palavra de Deus, né? Tem pessoas que profetizam. Por outro lado, está escrito que a mulher na igreja é para ficar calada, e essa é a palavra que está mesmo ali, de boca fechada. Então um texto não pode contradizer o outro. Ou será que o apóstolo Paulo não conhecia Débora, que Deus levantou no Antigo Testamento? Não são esses os textos que eu quero usar nesse vídeo, mas eu quero dar uma introdução para mostrar para vocês que eu conheço tudo isso. Eu não posso ir no Antigo Testamento para pegar pontos para contradizer o Novo. São dispensações diferentes e a pessoa sabe que é assim. Eu posso ir no Antigo Testamento para justificar que eu posso ter várias mulheres? Porque Deus não proibiu o homem de ter várias mulheres. Mas no Novo Testamento o apóstolo Paulo ordenou que ao diácono, ao presbítero, a qualquer outra pessoa, é para ser marido de uma só mulher. Por que ele falou isso? Porque ele vivia num tempo onde era a transição de alianças, tinha templo, a antiga aliança ainda estava em vigor, porque era tempo de transição de alianças e não de eliminar de uma vez por todas. Eu vou ler até algum texto aqui que fala sobre isso. Então tinha homens que poderiam ter mais mulheres.
Mas no Novo Testamento, para quem quisesse seguir já as práticas do Novo Testamento, principalmente na igreja dos gentios, como é o caso aqui da igreja de Coríntios, tem que ser marido de uma só mulher. Eu posso ir no Antigo Testamento e falar, Davi teve 10, então eu posso ter também, pelo menos 2, 3. Não posso fazer isso. Da mesma maneira, eu não posso no Antigo Testamento, para falar que Deus levantou Débora no meio do povo, então no Novo Testamento, Deus vai levantar mulheres para ser juízes no meio do povo. Não posso fazer isso, mas pessoas fazem isso. Colocaram aí no comentário, mandaram no meu WhatsApp, sabe? Como se... Eu não entendi. Simplesmente eu não entendi. E aí, irmãos, além de todas essas incoerências, ainda estão usando o argumento que o apóstolo Paulo escreveu só para a igreja de Coríntios, que era algo histórico. Irmãos, não tem limite. Agora vocês vão se colocar na pele dos pré-tribulacionistas, porque... apesar da mensagem ser outra, né, ser outro, não estou falando de escatologia aqui, mas as incoerências e agora os textos que eu estou colocando vão botar essas pessoas, essas mulheres que querem rebater a palavra de Deus, na mesma situação que um pré-tribulacionista. Não tem recurso. Então, aí eles vão para qualquer ponto para justificar a prática que está errada. A palavra de Deus permite à mulher ensinar crianças, permite à mulher ensinar jovens, permite às mulheres ensinar as mulheres e não só permite, como sugere, como prática. Mas sabe o que a mulher fala? Não estou satisfeita com isso. Eu quero profetizar na igreja, no meio de todo mundo. Todos têm que ver que eu sou profeta. Mas a palavra de Deus não permite isso. Para você ser uma profetisa, olha bem o nome da palavra, profetisa. Quer dizer que você tem mensagem de Deus para entregar. Mês passado eu recebi uma mensagem de uma irmã, onde ela falava que os meus pés estariam na terra de Israel. Ela falou que não só a minha voz chegaria na terra de Israel, mas os meus pés estariam lá, que era para eu preparar a minha estrutura. Porque a minha mensagem, e eu mesmo iria estar lá. E isso é algo que o Senhor já tinha me mostrado no Japão. Ela recebeu algo do Senhor quando estava orando e me contou no celular. Não boto aí no canal para não ficar essa coisa assim de parece que eu estou me engrandecendo. Mas eu recebi mensagens assim de várias irmãs. São profetisas. Precisou a gente estar no culto e elas levantar e falar Orra baixala carabalachala, assim diz o Senhor. Receba essa mensagem aqui para todo mundo. Pastor, fica quieto aí um pouco que agora eu vou falar. Precisa disso? Não precisa. Eu levei para um extremo. Tudo bem, eu levei para um extremo. Mas ainda que eu já presenciei isso, não pensa que eu estou debochando de algo que não existe. E se existe, existe muito. Aliás, tem pessoas que vão para a igreja justamente quando tem essas profetisas, aspas, dentro da igreja. Para bagunçar o culto todo. E os pastores ainda abaixam a cabeça e falam, oh, glória a Deus, aleluia. Que coisa ridícula isso, irmãos. O apóstolo Paulo nunca iria aturar isso, porque ele escreveu o que escreveu. Não precisa de outras línguas, não precisa de recursos do hebraico, de grego, de aramaico. Basta o português, porque é bem claro. Entendeu? Então, precisa de tudo isso daí para profetizar? Não. Basta você entregar a mensagem que foi da parte de Deus, pronto, profetiza. É bem diferente de uma mulher estar lá, dentro de uma congregação, ou mesmo no lar, tendo o sobrenome de pastora ou não, não importa, mas é bem diferente de uma mulher estar lá ensinando e todo mundo sentado, homens, cabeças, sentado ouvindo. E ainda a mulher dessa cajadada. Porque essa é uma característica de mulher também, não é? É bem diferente isso. Irmãos, vocês não percebem, não? No Novo Testamento, quantos exemplos a gente tem de mulheres pastoreando? Quantos exemplos a gente tem de mulher líderes? A gente não tem nenhum na história do Novo Testamento. A gente tem exemplos depois disso, nos dias de hoje. Mas na palavra a gente não tem. A gente tem mulheres que estavam cooperando com o apóstolo Paulo e mesmo assim elas não estão ensinando. Por quê? Irmãos, rapidamente, quando as pessoas ouviram a minha mensagem lá, elas foram correndo no Novo Testamento buscar textos que acho que nunca leram na vida.
para criar uma coluna de textos. Onde tem mulher, elas pegaram. Irmãos, sabe o que é isso daí? Isso é o que o diabo trabalhou na sociedade, nas nações, o feminismo. Ele trabalhou isso de modo grosseiro, ao ponto da mulher ter o mesmo papel do homem, e às vezes até mais, para depois levar isso dentro das igrejas. E sabe quem é o responsável principal disso? Tirando o diabo, que ele é o autor de tudo isso? Os homens. Esses assuntos aqui, que eu gastei aí 10 minutos para falar, vão ser tema dos próximos vídeos. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar em Coríntios, uma coluna de texto bem rápido para vocês verem. Mas eu quis falar já aqui, mesmo que eu não vou falar desse assunto aqui agora, lendo os textos, eu quis falar já para mostrar que eu sei os textos, eu sei de Atos, eu sei de tudo isso daí. Tudo isso daí estava na minha mente. Em nenhum momento eu quis falar no vídeo, eu deixei a entender no vídeo que a mulher vai fechar a boca e vai ficar calada. A mulher pode fazer perguntas para o seu marido? Pode, não só pode como deve. A mulher pode ensinar o seu marido? Não. Mas dependendo da ocasião, ela vai ter que dar umas sugestões para ele. A mulher pode conversar com o marido tranquilamente. A mulher pode evangelizar, desde que ela não ultrapasse os limites estabelecidos por Paulo. Desde que ela não vá caçar coisas confusas, argumentos asquerosos, para contradizer Paulo e Pedro. Pessoas que usam esses argumentos. Esse do aramaico eu não vou nem contar como coisa muito grave, porque isso é falta de conhecimento, de saber ler o próprio português e interpretar o texto. Mas pessoas que vão pegar argumentos na história para falar que o apóstolo Paulo era judeu e, portanto, era machista. E naquela época as mulheres eram desprezadas, então o apóstolo Paulo teve que agir dessa maneira, mas não é assim hoje. Essas pessoas são joio no meio do trigo. Não quer dizer que não pode se converter a trigo. Assim como o trigo se converte para joio, o joio se converte para trigo, quando se fala de homens. Mas se continuar assim é joio. Porque quem está por detrás disso é o diabo, trabalhando no feminismo e disfarçando isso com a palavra oposta, acusando o que é bíblico de machismo. Entendeu qual é a jogada do diabo? Ele é astuto. Então vamos para o tema do vídeo agora, 13 minutos. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, do 10 ao 17, só para dar um exemplo, porque essa questão das mulheres não é o único ponto que é desobedecido. A questão do batismo é desobedecido, da Santa Ceia é desobedecido. Das línguas são assuntos desobedecidos, mas o quê? As viúvas. Quem é a igreja que socorre viúva hoje? A igreja nem liga para isso. E o que está por detrás? Presta atenção nisso, que esse é o ponto-chave de todos os vídeos. O que está por detrás de tudo isso é dinheiro. Sabe por quê? Porque o pastor não pode ir contra isso uma vez que a igreja lá está formada. Ele olha para os homens, para as almas, como dízimo. Se olhasse para as almas como um verdadeiro dízimo da palavra, ia muito bem. Mas o dízimo é dinheiro. E se ele pregar ao contrário, olha para o grupo de louvor, mulheres dominando. Na palavra, às vezes é a mulher que está dominando. A mulher não tem o sobrenome de pastora, mas a presença dela é de pastora. Até os homens abaixam a cabeça. Não é assim em todos os lugares, mas é assim em muitos. E se ele quebrar isso, a igreja se divide. Sai mulher, arrasta um, arrasta outro, aí vai os comentários, vai para o WhatsApp, vai no particular, entre as fofocas. Quebra a igreja em 2, 3 partes, o que acontece? O seu sustento é dizimado. O que está por detrás de tudo isso é isso que eu acabei de falar. É o ponto principal. Então ensinam as mulheres a agirem de maneira errada e as mulheres, se aproveitando de que os homens não tomam a atitude que o homem deve tomar na palavra, elas pegam e tomam a frente, achando que isso é o que Deus quis. É o que Deus pensou assim, bom, já que os homens não fazem, fazem as mulheres então. O apóstolo Paulo ele não previu isso. Lembra? Vou falar mais um pouquinho aqui, antes de entrar nos textos. Mais um pouquinho. Talvez eu vou deixar essa coluna aqui de textos para o próximo vídeo, já que deu 15 minutos e eu não entrei no assunto. Vou até desligar a tela do celular aqui, porque eu ia ler os textos. Irmãos, presta atenção. 1 Coríntios 14. O apóstolo Paulo, ele está falando
de coisas que devem ser, como se deve agir dentro da igreja, mas o assunto ele está misturado. É que é muito ligado mesmo. Na verdade, você está lendo 1 Coríntios 14, mas volta em 1 Coríntios 11, pelo menos. Porque em 1 Coríntios 10 ele vai traçar um paralelo entre Moisés com os filhos de Israel e muitas nações passando pelo mar e o batismo do Novo Testamento. Ele vai traçar um paralelo entre uma coisa ou outra e dali vai levar o assunto para a Santa Ceia. No capítulo 11. Da Santa Ceia, ele vai para o capítulo 12 e vai falar de línguas. E vai explicar o motivo das línguas que são desobedecidos na igreja. Alguém ora para interpretar as línguas? Não. Já participou de um culto onde o pastor está induzindo as pessoas a orarem para interpretar aquelas línguas que são faladas de maneira... Não vou nem falar isso, mas de maneira que não é para ser falada? Não, porque ele falou que aquele que não interpreta não fale. Fale consigo mesmo. Não fala na igreja porque vai causar escândalos. Porque a língua não é para os crentes e sim um sinal para os ímpios. Agora, a profecia é um sinal para os cristãos. Difícil de entender, mas eu entendo isso. E ele explicou isso e traçou paralelos com Isaías, com a lei. Na verdade, com Isaías, né? Ele chamou Isaías de lei, porque Isaías é uma lei, né? Eu sei que é os profetas, mas ele chamou o que está em Isaías de lei. E explicou, traçou um paralelo com o Atos dos Apóstolos, lá em 1 Coríntios 14. Então ele está falando dos dons e está distribuindo cada coisa no seu devido lugar e ensinando a igreja como ela deve agir. Então a igreja não obedece isso, fala em línguas, desobedece, porque é Deus que está fazendo. O que o apóstolo Paulo escreveu? Cultural. Era só para aquela igreja bagunceira. E a bagunça de hoje? Não serve, era só para a igreja de Coríntios. Isso daí é o quê? É trigo? Tem alguma aparência de trigo isso? Não tem, irmãos. E aí, 1 Coríntios 12, ele está falando isso, fala da mulher. Em 1 Coríntios 11, também, ele estava falando do batismo, e de repente, de Coríntios 10 para 11, ele foi falar de Cristo, que o pai é o cabeça do filho, e o filho é o cabeça de todo homem, e todo homem é o cabeça da mulher. Uma hierarquia, que também é torcida pela igreja, principalmente pela Trindade. Existe essa hierarquia? Existe, ponto final. É bíblico. Não aceita isso, então vai torcer as escrituras para o lado dos pais da igreja. Mas existe essa hierarquia bíblica, entendeu? Jesus é divino como pai, divindade é divino, sempre existiu, é eterno, não se discute. Mas o filho é menor e ponto final. Isso é o que o apóstolo Paulo falou. É menor. É Deus? Sim, é Deus menor. É divino como pai, mas é menor. Senão o filho não seria a cabeça. Senão o pai não seria a cabeça do filho. O homem não é a cabeça da mulher? É. E o homem não é maior? É. Então o pai é a cabeça do filho, então o pai é maior. E o filho mesmo fala que o pai é maior, ponto final. Isso que ele falou em 1 Coríntios 11. Depois ele vai falar da mulher, quando for orar ou profetizar, deve usar véu na cabeça. E o homem não. A mulher deve usar véu em sinal de autoridade, ou como diz outras traduções, de submissão, por causa dos anjos, não de anjos celestiais, mas por causa dos anjos mensageiros, homens. Anjo não tem nada a ver naquela história ali. E aí fica até difícil de entender se ele está falando que a mulher tem que pôr véu ou não. Alguns interpretaram que a mulher tem que usar véu, ignoraram a parte do cabelo que foi dado no lugar de véu, né? O cabelo ele cobre a cabeça, então a mulher tem que usar cabelo grande, não precisa ser cabelo lá nos pés, na cintura, se ela quiser usar, mas tem que cobrir a cabeça. O homem não. Esse é o assunto que ele está tratando ali. Aí a igreja, a congregação cristã, entendeu errado e ali criaram a lei de dividir mulher para um lado, homem para o outro, e mulher com véu e homem sem véu, etc. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está falando, mas no entanto ele falou que a mulher que ora e profetiza deve usar véu, então a mulher profetiza. Mas ele não está falando de profetizar no meio do culto, da mulher lá ensinar. Ele está falando de ministério de profetizar, que é bem diferente do ministério de ensinar. Se bem que quem ensina profetiza, mas ali ele está falando de profetizar uma mensagem do Senhor. E não no meio do culto. Porque ele já deixou bem claro em 1 Coríntios 14 que ele ordena em todas as igrejas que as mulheres aprendam em silêncio e não ensine. E traçou um paralelo lá com a lei. Ele diz que a lei determinava isso. O que Deus falou para Adão e Eva é o determinante. Não é só contexto histórico. E aí você chega em 1 Coríntios 14 e está vendo essas coisas. Deu para entender?
O assunto começa lá no 10, no 11. E ele é cuidadoso, o apóstolo Paulo é um homem cuidadoso, sabe por quê?